pessoal, estamos aqui hoje para fazer a correção do plano de estudo da segunda série do ensino médio e nós vamos hoje ter 5 questões referentes a MAT 1 e 5 questões referentes a MAT 2. São todas questões em preparação para o teste do primeiro trimestre de 2018, ok? Então vamos lá. Eu coloquei já aqui mais ou menos, a gente vai conversando e eu vou estar explicando. A questão número 1, ela diz assim: as notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como a que segue aí no plano de estudo de vocês. Nós temos os alunos A, B, C, D, E, F, G, H e as suas respectivas notas: 6,5, 10, 8, 9,4, 8, 6,4, X e 7,4. Sabendo-se que a média aritmética dessas notas é 8,2, considerando as notas dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é... Bem, primeiramente, nós precisamos descobrir qual é a nota desse aluno G para que a gente possa ver qual a melhor opção aqui de resposta. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o somatório, somei todas as 8 notas. Lembrando que a nota G, ela está aqui, ela não é número, ela está representada por a letra X. Somando todas, para eu achar a média, eu preciso dividir essa soma pelo número de notas. E eu tenho 8 notas. Então, somando tudo, dividido por 8, a questão já me diz que é 8,2. Então, somei tudo, achei 55,7 mais o X, né? Porque eu não posso estar somando, então ele está aqui, sobre 8, igual a 8,2. Logo, resolvendo esta equação, que você pode estar fazendo a multiplicação cruzada para encontrar o X, você vai obter que X é igual a 9,9. Bem, na resposta, nós não temos lá G igual a 9,9. Nós temos opções e nós vamos ainda precisar calcular algumas coisas para poder saber qual é a resposta correta. A opção A diz que G seria igual a moda. Você precisa primeiramente saber o que é moda. Moda é, dentre aquelas notas que estão lá, a que for mais frequente. Então, se você observar aqui, já substituindo o X por 9,9, olhando todas essas notas, qual é a nota que está mais frequente? Isto é, que tem repetição, a maior repetição. É a nota 8, tá vendo? Ela aparece 2 vezes. Então, a mais frequente é 8. Bem, logo, G não pode ser a opção letra A igual a moda, porque a moda é diferente de 9,9. Então, a primeira opção está errada. A segunda opção, inferior a 9,8. Bem, 9,9 não é inferior, é maior. Então, também não pode ser a opção da letra B. Opção C, superior à mediana. Gente, vamos calcular a mediana, então. O que seria a mediana? Para você achar a mediana, você precisa sempre colocar em ordem crescente ou decrescente as informações que você obteve. Então, eu coloquei todas essas notas, já substituindo o X por 9,9, em ordem. Então, ficou 6,4, 6,5, 7,4, 8,8, 8,2, 9,4 e 10. Você vai ver o elemento que está no meio. Lembrando que quando eu tenho elementos, quantidade ímpares, obviamente eu tenho um único elemento no meio. Imagina, se você tem aqui 5 elementos, ok? 5 elementos. O do meio é o terceiro. Agora, se você tem uma quantidade par de elementos, por exemplo, 6 elementos, você não tem o meio. Você passa a ter, no caso, 2 elementos para ser o meio, que é o caso aqui. Eu tenho 2 elementos para serem a mediana e a resposta tem que ser única. Então, você soma esses 2 elementos, no caso aqui é o 8 e o 8, divide por 2 e você encontra o 8. Bem,
A informação que nós temos referente à mediana, ela diz que ela é superior à mediana. Bem, 9,9 é superior à mediana? Sim. Então, a resposta certa é a letra C de casa. Então, a resposta é a letra C de casa, ok? Você também pode, se você quiser tirar a dúvida, para verificar que a letra D não é a resposta, ele diz que ela é inferior à média aritmética das outras 7 notas. Significa que se você somar todas as notas, ok? E dividir por 7, sem contar que você está somando x, aqui está dizendo que é inferior e não é, ok? Então, a resposta correta é a letra C. Questão número 2. Questão número 2, nós temos uma tabela que mostra a série de um indicador econômico de um país em bilhões de dólares nos 12 meses de 2013. E aí nós temos aí os meses e o valor indicador. Calcule a média, a moda e a mediana. Então, eu coloquei aqui a média. Aqui já está praticamente pronto. Você deve lembrar que a média você sempre tem que somar todos os elementos e dividir pela quantidade. É a mais fácil, é a mais simples. Então, você somando aí o 21, o 24, o 20, o 23, o 22, o 22, o 18, 17, 16, 17, 16 e o 18, você vai obter 234 e vai dividi-los pela quantidade de elementos somados, que no caso são 12 meses, né? Nós temos 12 indicadores aí. E aí nós vamos encontrar 19,5. Então, a média é 19,5. A outra coisa que foi pedida foi a moda. Lembrando da questão número 1, o que é a moda? É o elemento mais frequente. Nós podemos ter algumas tabelas onde há mais de um elemento frequente, com a mesma frequência. Porque você tem, nesse caso aqui, exatamente isso. Você observando aí os indicadores, você vai ver que o 16 aparece 2 vezes, o 17 2 vezes, o 18 e o 22. Nós não temos ninguém que se destaca além disso. Eles empatam, vamos dizer assim. Então, ele tem 4 modas, ok? 16, 17, 18 e 22. E a mediana? A mediana, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no número 1. Você vai primeiramente colocar todos esses indicadores em ordem crescente ou decrescente. E você vai verificar, colocando em ordem crescente ou decrescente, que lá no meio nós possuímos 2 números, 18 e o 20. A média deles vai ser a mediana. 18 mais 20 sobre 2, 38 sobre 2, 19. Então, esse probleminha aí, ele requer da gente 3 coisas: média, moda e mediana, ok? Número 3. Um professor calculou a média das notas de seus 30 alunos e encontrou 5. Percebeu que 10 de seus alunos tinham tirado 3. Sendo assim, ele calculou a nova média, né? A nova média agora, claro, sem esses alunos, né? Sem a gente contar com esses alunos que tiraram 3, o valor encontrado pelo professor foi de quanto? Bem, gente, primeiramente, nós vamos calcular que média que ele encontrou primeiro. Aliás, o somatório dessas médias primeiro, porque ele já deu essa média. Vamos repetir a primeira frase. O professor calculou a média das notas dos seus 30 alunos e encontrou 5. Então, tá aqui, ó. Qual é a fórmula da média? Não é a soma das notas dividido pelo número de alunos? Eu sei que o número de alunos é 30, mas eu não sei quanto deu a soma dessas notas. Eu vou colocar aqui em cima do X, para você lembrar que esse X é a soma das notas dos 30 alunos. Eu sei que a soma dessas notas dividido pela quantidade de alunos, ele encontrou 5, esse dado o problema me deu. Bem, pessoal, eu vou multiplicar aqui cruzado, coloquei o 1 embaixo do 5, porque não aparece o denominador, e vou encontrar que x é igual a 150, ok? O que a gente vai fazer para encontrar essa nova média? Eu sei
que 10 desses alunos, segundo o problema, tirou nota 3. Então, olha só, pensa comigo. Se 10 alunos tiraram nota 3, quantos pontos eu tenho aí? 10 vezes 3, 30. Eu vou diminuir esses 30 pontos referente a esses 10 alunos do meu 150, ok? Que era a minha soma das notas com 30. Então, agora, a minha soma de notas com 20 alunos vai passar a ser 150 menos 30, porque foram 10 alunos que tiraram 3. 10 vezes 3, 30. 150 menos 30 sobre 20. Quanto dá isso? Dá 120, porque 150 menos 30 é 120, sobre 20, que dá 6. Então, a minha nova média, que é a resposta do problema, é 6, ok? Então, a resposta do meu problema é média 6. Vamos passar para o número 4. O número 4 fala de média harmônica e média geométrica. Ele diz assim: determine a média geométrica e a média harmônica dos números 2, 4 e 8. Média geométrica, eu tenho uma fórmula, média harmônica, eu tenho outra. A média geométrica, eu tenho que fazer com a raiz enésima do produto dos números que foram solicitados. Então, isso aqui é uma regra geral, ok? O produto dos números, eu coloquei xn, eu não sei até quando que vai, a quantidade eu também não sei. Agora, eu estou vendo aqui que ele pediu de 2, 4 e 8. Então, a minha quantidade de elementos é 3 e eu vou multiplicar esses números para achar o produto. Então, 2 vezes 4 vezes 8 vai dar 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, a minha média geométrica entre 2, 4 e 8 é 4. E a média harmônica? A média harmônica ela é um quociente entre também n, que é a quantidade desses elementos, e a soma dos inversos desses elementos. Aqui também eu tenho uma fórmula geral, porque eu não sabia quais eram os números. Eu agora sei que os números são 2, 4 e 8. Então, eu tenho aqui que a minha média harmônica é 3, porque são 3 elementos, sobre a soma dos inversos desses elementos. Os elementos são 2, 4 e 8. Então, o inverso de 2 é meio, o inverso de 4 é 1/4 e o inverso de 8 é 1/8. Fazendo toda essa soma, tirando o MMC, todo aquele procedimento, nós vamos encontrar 7/8. Daí, 3 sobre 7/8, repete o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, eu vou encontrar 24/7. Média geométrica, 4. Média harmônica, 24/7, ok? Vamos para a questão de número 5. O gráfico abaixo representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de 5 anos em uma determinada cidade. Reparem que nesse gráfico nós temos aí, na vertical, a quantidade de animais, na horizontal, os anos. Qual foi a média anual de animais adotados ao longo dos 5 anos nesta cidade? Bem, nós vamos somar a média de cada ano. No caso, foram 5 anos, vou somar e depois dividir por 5. É a média aritmética, é o que nós fizemos no número 1 e fizemos no número 2. Só que agora, os dados apresentados não estão numa tabela, eles estão num gráfico, ok? Então, você acompanhando o gráfico, você vai ver que em 2008 nós tivemos 300, no outro ano 400, no outro 400, no quarto ano 450 e no quinto ano 500. Somamos todos esses números, ok? E dividimos por 5. A soma de todos esses números dá exatamente 2050, que dividido por 5 vai dar 410. E no caso dessa questão é uma opção, e a opção correta é a letra D de dado, ok? Bem, pessoal, vamos então à questão número 6. Questão número 6, nossa primeira questão de Mate 2, ela diz assim: um retângulo de lados 3 e 4 centímetros está inscrito em um círculo C,
Então, eu coloquei aqui um círculo C, ok? Que é esse aqui. E inscrito, quer dizer, aqui ó, o centro da circunferência está aqui, de lados 3 e 4. Quanto vale em centímetros quadrados a área desse círculo? Bem, pessoal, para eu saber a área desse círculo, todo círculo, para eu achar a área dele, eu preciso aplicar a fórmula πr ao quadrado. Mas o R, que é o raio desse círculo, eu não sei. Mas se eu observar aqui, dentro desse retângulo, eu posso traçar o diâmetro desse retângulo. E o diâmetro desse retângulo, se eu descobrir o valor dele e dividi-lo por 2, eu encontro o raio dessa circunferência. Então, o segredo está em eu descobrir, primeiramente, o diâmetro. Reparem que o diâmetro dessa circunferência corresponde à diagonal. Olha lá, a diagonal está correspondendo ao diâmetro. E é a diagonal deste retângulo. Bem, pessoal, olha que moleza. Essa diagonal, ela passa a ser também agora a minha hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Que é a metade desse retângulo. Então, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar essa diagonal, que passa a ser a hipotenusa, e aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter diagonal ao quadrado, porque essa diagonal é a minha hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos meus catetos. Quem são os meus catetos agora? São os lados desse retângulo, 3 e 4, estão aqui. Então, a minha diagonal, ela vai ser a raiz quadrada de 9 mais 16, que é a raiz quadrada de 25, que dá 5. Lembrando que essa minha diagonal é o meu diâmetro, então ele corresponde a 2 vezes a medida do raio. Logo, o raio é 2,5. Olha que chuchu beleza isso aqui agora, hein? Eu vou pegar 2,5 e vou substituir na fórmula da circunferência, na fórmula do meu círculo. E vou ter πr ao quadrado. Não há necessidade de substituir o π. E aí nós vamos pegar 2,5 ao quadrado. Muita calma na hora de fazer essa conta. Tem muita gente que erra. 2,5 ao quadrado, 6,25 π. Se a gente for olhar nas opções de resposta, nós não temos esta opção. Mas aí o que nós vamos fazer? Vamos transformar o 6,25 em fração, 2 casas decimais, ó, 2 zeros, 625 sobre 100, simplificar essa fração por 25 e vou encontrar 25 quartos π, que aí sim nós temos essa opção, que é justamente a letra B de bola, ok? Questão número 7. Questão número 7 diz assim: o quadrado de lado A e o círculo de raio R têm a mesma área. Então, podemos afirmar que as afirmações todas estão referentes ao lado A, ok? Então, nós vamos ver o que a gente pode conseguir. Quadrado de lado A, circunferência de raio R. Eu sei que a área do quadrado é igual à área do círculo neste problema. A fórmula da área de um quadrado é lado ao quadrado. O lado é A, então A ao quadrado. A área do círculo, a gente acabou de ver aqui que é πr ao quadrado. πr, o R está simbolizado pelo próprio R. Então, πr ao quadrado. Nós vamos arrumar isto aqui de forma a isolar a variável A, porque todas as opções de resposta estão isolando o A. Bem, para eu isolar esse A que está elevado ao quadrado, ele tem que passar para o lado de lá tirando a raiz, que é o que eu estou fazendo. Se aqui o quadrado está apenas no R e eu estou tirando a raiz quadrada, apenas o R vai para fora do radical e o π se mantém aqui dentro, ok? Então, a minha resposta final é A igual a R, π, raiz de π. R raiz de π, que é justamente a opção letra B de bola,
ok? Número 8. Olha, gente, questão número 8 não tem um desenho. Mais uma vez, a gente vai fazer o esboço. O esboço é muito importante para a gente poder entender, visualizar e ver o que a gente pode fazer. Um terreno triangular possui dois lados com medidas 16 e 12, que formam entre si um ângulo de 60 graus. Qual a área desse terreno? Então, eu fiz aqui, ó, um triângulo de lados 12 e 16, ok? E coloquei o ângulo que entre eles 60, que é o que está falando no problema, que eles formam um ângulo de 60 graus. Ele quer saber qual a área. Vamos começar pelo que ele quer saber, sobre o que a questão quer saber. A área. Eu preciso saber a fórmula da área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Eu tenho a base, que é 16, mas eu não tenho a altura. Eu coloquei ela aqui no meu desenho, justamente para eu poder visualizar que a minha altura, ela está sendo o lado oposto a esse ângulo notável de 60. Então, eu posso utilizar lado oposto e eu tenho a hipotenusa, porque, ó, esse novo triângulo aqui, ó, que estou visualizando agora. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, eu tenho seno de 60, que é o lado oposto, sobre a hipotenusa, 12. Ok. O meu lado oposto eu vou chamar de H, sobre a hipotenusa, que é 12. Naquela nossa tabelinha que a gente aprendeu lá no 9º ano, a gente sabe que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Substituímos o valor. Igual a H sobre 12. Multiplicamos cruzado e nós vamos ter que 2H é igual a 12 raiz de 3. Logo, H é igual a 12 raiz de 3 sobre 2. E aí, nós vamos simplificar e vamos encontrar que H é igual a 6 raiz de 3. Não parou por aí. Eu achei H. Agora, eu vou voltar lá na minha fórmula de área. Base vezes altura sobre 2. A minha base é 16. A minha altura eu acabei de achar. Coloquei aqui. Sobre 2. E aí, eu vou fazer a minha continha. Eu posso simplificar aqui, ó, que vai dar 8. 8 vezes 2, 48, raiz de 3, metros quadrados. Então, a minha área é 48, raiz de 3, metros quadrados. Nós temos aí também opção. Essa opção do plano de estudo de vocês é a letra E. Questão número 9. Vamos prestar bastante atenção. Nós temos o retângulo ABCD. Está aqui, ó. ABCD. Ele está desenhado aí no plano de estudo de vocês. Tem-se que EF são os pontos médios dos lados AB e BC. Então, olha só. Eu coloquei como está aí no desenho E e F, mas eu já sinalizei que E é o ponto médio desse segmento e que F é o ponto médio desse segmento. A gente vai precisar dessa informação. Reparem que dentro eu tenho um triângulo que está aqui, está até pintado de cor diferente. Ele está pedindo a razão entre as áreas do triângulo DEF e do retângulo ABCD. Ele quer a razão da área do triângulo com a área do retângulo. Eu preciso descobrir, então, a área do triângulo, a área do retângulo. A área do triângulo, gente, eu não tenho nenhuma informação. Eu não tenho base. Eu não tenho altura, eu não tenho nada desse triângulo. Então, eu vou pensar da seguinte forma. Se eu souber a área do meu retângulo e eu souber essas áreas desses triângulos aqui que eu chamei de 1, 2 e 3, eu pegar essa área total e diminuir 1, 2 e 3, o que sobra é a área do meu triângulo. Então, eu coloquei que a área do meu triângulo, ela vai ser igual à área desse retângulo menos a soma das áreas de 1, 2 e 3. Por que fica mais fácil? Porque esses triângulos 1, 2 e 3, se você observar, eles são triângulos retângulos. Aqui, ó. E aí, é fácil de eu achar a base e a altura baseado no que eu já tenho. Poxa, Suzete, mas a gente não tem nada.
mas a gente tem pontos médios. Então, olha só, eu vou chamar aqui de comprimento e aqui de largura, C e L, não tenho as medidas. Logicamente, se esse ponto E aqui, ele é o ponto médio desse segmento, que também é C, porque também é comprimento, esse pedacinho aqui eu vou chamar de C sobre 2, porque ele é a metade. E esse pedacinho aqui também de C sobre 2. Seguindo esse mesmo argumento, se F é o ponto médio e aqui é a minha largura, aqui também é a minha largura, tem a mesma medida, então aqui eu vou chamar de L sobre 2 e aqui também eu vou chamar de L sobre 2, ok? Eu vou apenas colocar isso aqui assim, para a gente entender que é só o nome desses triângulos aí, não é nenhuma medida, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela área do meu retângulo. Área de retângulo, eu já sei, a fórmula é base vezes altura. Quem é a minha base? C. Quem é a minha altura? L. C vezes L, CL. Vou deixar guardadinho aqui a área do meu retângulo. Agora eu preciso das áreas do triângulo 1, do triângulo 2 e do triângulo 3. Vamos lá para o triângulo 1. Vamos visualizar, chamar isso aqui de base e isso aqui de altura. Base C sobre 2, está aqui, vezes a altura, que é o L, sobre 2. Por que sobre 2 novamente? Porque a fórmula do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, tá aqui. CL sobre 2, tá aqui, vezes meio. Por que vezes meio? Porque isso aqui é um quociente. Então, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, e o inverso é meio. Daí eu tenho que CL vezes 1 é CL, sobre 2 vezes 2, que é 4. Guardo isso aqui, porque isso é a área do meu triângulo 1. Agora vamos para a área do meu triângulo 2. Base, novamente, vezes altura. Base, altura. Reparem que a altura daqui era L inteiro. E aqui é L sobre 2, porque é só a metade dada por esse ponto médio. Sobre 2, porque base vezes altura sobre 2. C vezes L, CL. 2 vezes 2, 4. Vezes o inverso da segunda, 1 meio. CL vezes 8. Vou guardar, porque isto é a minha área do segundo triângulo. Vamos para a área do terceiro triângulo. Área do terceiro triângulo. Base vezes altura. Olha só, a minha base agora é C inteiro e a minha altura é L2, está aqui, L sobre 2. Sobre 2 por conta da fórmula da área do triângulo. CL, lembrando, gente, que quando eu tenho isso aqui, ó, é 1. C vezes L, CL, 1 vezes 2, 2. Vezes o inverso desse 2, que é 1 meio. Daí eu tenho que CL vezes 1 da CL, vezes 2 vezes 2, 4. Isto aqui é a área do meu triângulo 3. Pronto, temos as 3 áreas que nós queríamos. Então, vamos voltar aqui, ó, para esta fórmula. A área do meu triângulo, que eu ainda não encontrei. A área do meu triângulo é a área do meu retângulo, que eu já encontrei aqui. A área do meu retângulo, que é CL. Eu vou fazer até um desenho aqui para ficar mais fácil. Menos a área dos 3 triângulozinhos que eu vou colocar aqui, ó. Você já sabe. Estou somando os 3 triângulos. Fazendo essa soma, você tem que lembrar que nós temos denominadores diferentes, tirar o MMC, e você vai encontrar nessa soma 5/8 CL. 5CL sobre 8. CL, que é a área do retângulo, menos a soma das áreas dos triângulos, vai dar a minha área do triângulo. Você vai lembrar que aqui é 1, vai tirar o MMC e vai encontrar nessa subtração 3/8 de CL. Caramba, finalmente, encontramos a área do triângulo azul. Agora a gente vai dar o que o problema está pedindo, que é a razão da área do triângulo azul, que no caso eu chamei de azul, no pé de vocês não está nessa cor, sobre a área do retângulo. Área do triângulo, 3/8 CL
sobre a área do retângulo, que a gente já usou em outras vezes, CL. Repete a primeira, multiplica pelo inverso de CL, cortei CL com CL, 3 vezes 1, 3, 8. Qual é a razão? A razão é 3/8, que é justamente aí a opção da letra B. Ok, pessoal? Poxa, Suzete, a gente não tinha nenhum número, nenhuma medida, mas é justamente isso. Eu não estava perguntando a medida do comprimento nem da largura, eu estava querendo uma razão, tá? Entre as medidas. Então, a razão é 3/8. Beleza? Vamos para o último problema, problema número 10. Um trapézio retângulo, cujas base maior e altura são o quádruplo da base menor e o seu perímetro vale 14 centímetros. E tem como área em centímetros quadrados o valor igual a... Bem, precisamos saber a área de um trapézio retângulo. Coloquei aqui, ó, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Com os dados que eu tinha até o momento, eu vou verificar que eu ainda não posso prosseguir. Então, eu vou fazer tudo isso daqui para poder voltar para cá. Fazendo um esboço do desenho, lembrando que o trapézio retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus aqui na extremidade. Então, vamos botar as siglas nos seus determinados lugares. Base menor vou chamar de Bzinho, base maior de Bzão, H de altura e fica faltando a medida desse lado oblíquo, que é X, eu não sei. O que eu sei a respeito da minha base maior e da minha altura? Segundo o problema, logo no início ele diz que a base maior e a altura são o quádruplo da base menor. A base menor eu não sei, eu vou chamar de B. Então, se é o quádruplo, Bzão é igual ao quádruplo de Bzinho. Assim como, segundo o problema, a altura também é o quádruplo de Bzinho. Anotei essas duas informações. A outra informação que o problema me dá é que o perímetro é igual a 14. Para eu trabalhar com o perímetro, eu preciso saber todas as medidas. Eu tenho a medida da base menor, a medida da base maior e a medida da altura, todos em função de Bzinho. Mas esse lado oblíquo, ele está em função de X. Eu preciso tentar colocar todo mundo na mesma função. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, esse H, ele vem para cá, porque é a mesma medida da altura aqui, é a altura aqui. E aí eu observo, mais uma vez, nos salvando, o triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa, que é o lado maior, é o X. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Esse H vai passar a ser o cateto e esse o outro cateto. Então, H ao quadrado mais... Suzete, por que você botou isso aqui? Bzão menos Bzinho. Porque olha só, se esse pedaço é Bzinho, eu trazendo ele aqui para baixo, se isso aqui tudo mede B, se eu tirar o Bzinho daqui, o que sobra é Bzão menos Bzinho. Então, Bzão menos Bzinho é o valor desse cateto. Então, este cateto Bzão menos Bzinho elevado ao quadrado. Vamos lá. X ao quadrado é igual. Quem é a minha altura? A minha altura, desde lá do início, eu sei que é 4B ao quadrado. Mais Bzão menos Bzinho, que está aqui, que eu estou colocando, sendo que no lugar de Bzão, eu já sei que Bzão vale 4B. Substituir aqui no lugar de Bzão, 4B. Menos B elevado ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16B ao quadrado, mais 4B menos B dá 3. 3B ao quadrado, 9B ao quadrado. Daí eu vou ter que x é igual a raiz quadrada, que eu já passei para cá, de 16 mais 9, 25B ao quadrado. Raiz quadrada de 25B ao quadrado dá 5B. Então, agora eu tenho o valor de x em função de B também, que era o que precisava. Então, o que eu faço? Eu sei que o perímetro é 14. Perímetro é a soma de todos os lados. Quem são os lados? Bzinho, tá aqui. Bzão, que vale 4B.
a minha altura, que também vale 4B, mais o meu x, que eu acabei de descobrir, que é 5B. A soma disso tudo dá 14. Esse 14 veio no problema. Somando 4B mais B mais 4B mais 5B, eu vou ter um total de 14B igual a 14. Logo, B é igual a 1. Gente, eu descobri agora tudo. Porque se eu sei que B é igual a 1, eu vou substituir os valores, vou encontrar o que eu preciso para a área. Eu preciso para a área do Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Quem é o meu Bzão? Meu Bzão é 4B. Quem é o meu B? 1. Então, 4 vezes 1, 4. Quem é o meu Bzinho? É o próprio 1 que eu acabei de achar, tá aqui. Vezes a minha altura. A minha altura também é 4B. Então, a minha altura também é 4 vezes 1, que é 4, sobre 2. 4 mais 1, 5. Vezes 4, 20. 20 sobre 2, 10 centímetros quadrados, que é a área do meu trapézio retângulo. Justamente a opção de resposta é a letra A, ok? Pessoal, bom estudo. Qualquer dúvida, pergunte também em sala de aula ao seu professor. Revejam esse plano de estudo quantas vezes vocês julgarem necessário. Um bom teste para vocês, um beijo e até a próxima!